Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e essa aqui é a Mia que vocês já conhecem, da Oi Mia. Deixa eu botar ela aqui no chão. Galera, vamos começar falando que segue o líder. Brincadeiras à parte, né? Eu vi que algumas, até a TNT Esportes brincou com isso, né? Segue o líder, mas é a realidade. Botafogo é o líder disparado 100% do Campeonato Carioca. Antes que alguém fale alguma coisa, é óbvio que é uma brincadeira e é uma gozação, né? Vão brincar ainda com o Botafogo em relação a isso e a gente tem que ir levando com naturalidade, faz parte, né? Entra na brincadeira, fala também, segue o líder e tá tudo bem. Vamos que vamos, né? Hoje de manhã acordei e já tinha mensagem no meu celular de torcedores aí de outros clubes, né? Até de fora do Rio, brincando com isso, do segue o líder. Tá tudo bem, galera. Isso aí é o de menos, né? Mas a verdade é, Flamengo, Vasco, Nova Iguaçu e Portuguesa da Ilha, que tinham vencido também na primeira rodada, igual o Botafogo, acabaram tropeçando, né? Alguns com equipes aí alternativas, o Flamengo jogou lá em João Pessoa, né? Na Paraíba, com a equipe reserva, a equipe titular jogou em Orlando, o Vasco a mesma coisa em relação, estava jogando também no Uruguai, acabou acho que empatando 3-3. Perdão aí, galera, ainda tô resfriado. Acontece, mundo real, tá? Ontem criticaram aqui que eu tava bebendo muita água. Faz parte, né? Aqui é na maneira ali, nua e crua, sem edição, tá? Então se tiver que assoar o nariz, se tiver que beber água, é mundo real, beleza? Vamos para o comentarista do Sport TV, o botafoguense PC Vasconcelos, tá? No programa Linha de Passe, ele criticou as vaias que o Marçal e o Marlon Freitas têm recebido, tá? Aspas para PC Vasconcelos. Quem sou eu para ensinar o torcedor a torcer? Mas, sinceramente, não vejo nenhum benefício aos jogadores. Começar a temporada já vaiando ambos, né? Focar em dois jogadores como vilões, né? Como se a torcida estivesse elegendo dois vilões da derrocada. É completamente errado a opinião do PC. Eu respeito muito o PC como botafoguense, comentarista, mas eu discordo dele nessa, tá? Eu acho que, claro, ele fez o adendo que não quer ensinar a torcida a torcer, né? Óbvio. Mas eu acho assim, teve outros jogadores, que eu até vou falar aqui logo abaixo, que também falharam, né? Como o caso do Bastos. Mas a torcida poupou o Bastos. Teve um erro pontual ali contra o Santos. O problema do Marçal e do Marlon Freitas, né, é que foi uma sequência, né, de más performances, digamos assim, né? Do Marçal começou, do Marlon Freitas começou com aquele gol contra, né, no fatídico jogo contra o Flamengo, né? A partir dali parece que caiu muito e ainda teve o episódio da piscadinha contra o Palmeiras, né? Mas se fosse só a piscadinha ou só o gol contra, não digo nada, mas caiu muito de produção, né, o Marlon Freitas. Em relação ao Marçal, não dá nem para dizer que caiu de produção, ele simplesmente teve uma péssima temporada, né? Se manteve em muitos jogos jogando só pelo nome, né? É o capitão do time, então acabou sendo titular em vários jogos, errou também em momentos pontuais, como a expulsão contra o Corinthians lá em São Paulo, né? Também teve assim, seus momentos de falha, assim, que tiraram pontos do Botafogo, né? Mas o Marçal também desenvolveu muito mal. Então, assim, não é que o torcedor esteja elegendo ali vilões, como disse o PC Vasconcelos. E não é também que o torcedor esteja assim, vamos vaiar, porque é um sentimento, né? É um sentimento. Há outros jogadores que também falharam em momentos críticos, caso do próprio Tiquinho, mas no conjunto da obra, né, a gente acaba aliviando o Tiquinho, o próprio Eduardo também, que caiu muito de produção, acaba aliviando o Eduardo, mas é um sentimento da torcida de que eu acho que grande parte da torcida gostaria até que o Marçal e o Marlon Freitas tivessem sido negociados. Isso não aconteceu, vão ficar, né, a gente só torce que eles façam um 2024 muito melhor do que foi 2023, né? Acho que o Marlon Freitas é um jogador que ainda pode render, né, para o Botafogo, e acho que o Marçal, até pela questão de muitas lesões, pela idade e tudo mais,
já acho mais difícil que eles se recuperem, mas quem sabe, né, dão a volta por cima e a gente não vai ter nenhum problema depois de aplaudir se eles fizerem por onde. Mas no momento a torcida não pode ver, né, brincando, né, exagerando, mas não quer ver eles nem pintados de ouro pela frente, né, por tudo que rolou, né. Eu acho que por isso que surgem as vaias. Não é que a torcida ache que vaiando eles vão atuar melhor ou pior, é simplesmente algo que é um protesto da torcida, que não dá pra gente achar também que a torcida do Botafogo vai começar esse ano achando que tá tudo legal, né? Eu já acho até que a torcida do Botafogo tá muito light, teve ali 2 faixas de protesto, né? Até discordei, né, um pouco dessas faixas, mas as faixas das torcidas não estão de cabeça para baixo, né? A torcida compareceu até num número razoável nesses 2 primeiros jogos, então acho até que a torcida do Botafogo está pegando leve diante de tudo que aconteceu, né? Então vai a Marçal e Marlon, acho natural, tá? Não acho que seja... Eu normalmente não gosto também de ver o torcedor do Botafogo vaiando um jogador nosso, né? Mas nesse caso aí, acho que é uma coisa orgânica, né? Como se diria, como se diz hoje em dia, né? Uma coisa natural, né? Resumidamente, é isso. Quero ouvir sua opinião. Se você concorda com o PC, achando que a torcida está sendo muito rigorosa, né, com esses jogadores, ou se você vai mais na onda da minha opinião, de que faz parte do futebol, os jogadores têm que conviver com isso, até porque a torcida ainda não superou essas falhas desses jogadores que eu acabei de citar. Pessoal, falei do Bastos aqui, e o Leandro Ávila, né, para quem não lembra, quem não é da época, foi jogador do Botafogo, foi campeão com o Botafogo em 95, ele tem sido comentarista da GOAT, né, aqui no YouTube dos jogos, e ele elogiou o Bastos, tá? Falou o seguinte, aspas para Leandro Ávila, é seguro, tem velocidade, marca bem, tem bom passe, não é tão alto, mas compensa na bola aérea, tá? E ainda completou, o Ávila falou o seguinte, é um jogador que vai brigar por titularidade, né? Lembrando que o Thiago Nunes está começando o ano, mais ou menos como terminou, ele até frisou, não é uma linha de 3 zagueiros, né? É a linha de 3 defensores, digamos assim. Que ele falou que pode montar com 2 zagueiros e um volante, como já fez com o Danilo, pode montar com um lateral e 2 zagueiros, enfim. Há várias variantes, né? E o Bastos é isso, gente. Ele foi mal ano passado, né? Das vezes que ele foi requisitado, que foram poucas vezes, não conseguiu mostrar nada de positivo, né? Mas o torcedor entende, né, que de repente pode ter sido uma coisa ali de adaptação, tudo, e tá dando, né, uma chance aí. Tomara que o Leandro Ávila esteja certo e que o Bastos seja tudo isso aí que ele descreveu, né? Bom passe, velocidade, impulsão e tudo mais, beleza? Galera, foi falado também no próprio troca de passe, né, sobre o limbo do Matheus Nascimento em relação à declaração do Thiago Nunes, né? Pós-jogo do Bangu, né, que o Thiago Nunes foi muito franco, muito sincero sobre, né, a situação do Matheus Nascimento e colocou isso, né, que o Matheus estava numa espécie de um limbo e tal. O PC Vasconcelos, novamente ele, falou que o Matheus, só a expressão dele, né, parece que ele está sempre carregando um peso muito grande ainda daquela pressão de ser a joia da base do Botafogo e que acabou não acontecendo no futebol profissional ainda, né? E o Carlos Eduardo Lino, meu xará, ele disse que é importante que o Thiago Nunes esteja tentando resgatar o Matheus Nascimento diante de tudo aí desse quadro, né? Esse diagnóstico que ele fez em relação ao Matheus Nascimento. Galera, resfriado pegou para valer. Peço novamente perdão aí a vocês, mas faz parte, né? A voz está falhando. Vamos que vamos. O importante é ter vídeo, ter conteúdo. Galera, RWD Molenbeek, né? A situação não tá nada boa por lá. Se no Lyon a coisa também não tá das melhores, no Molenbeek tá pior. O Textor tá lá na Bélgica. E o Molenbeek acabou perdendo o jogo, que fez ontem 1-0, né? Perdeu por 1-0. A partida nem terminou. Ali, em torno dos 30 minutos do segundo tempo, a torcida em protesto jogou sinalizadores no campo. O jogo acabou sendo encerrado por ali, né? E os protestos foram basicamente direcionados ao Textor e ao Cláudio Caçapa, brasileiro, técnico por lá. Situação difícil. Foi o segundo jogo do Carlos Alberto,
O Carlos Alberto atuou praticamente a partida inteira, tá? E foi a estreia não muito boa, né? Digo, pelo resultado, não pela atuação do Felipe Sampaio, nosso zagueiro, né? Que está emprestado ao Molenbeek. Então vamos ver como é que fica lá a situação do Caçapa, né? Caçapa que acabou tendo um lugar especial no coração alvinegro, né? Pelos 4 jogos que ele fez, um período muito bom que ele teve ano passado no Fogão, né? Naquela transição ali do Luiz Castro para o Bruno Lage. Galera, vamos ao assunto final aqui, acho que é o final, se não pintar nenhuma outra coisa fora do roteiro, que é justamente a matéria do GE, bem importante, a thumb de hoje, né? Sobre a Good Game, né? A matéria, na verdade, ela fala porque a Ferge, a gente já tinha informado isso aqui já há um tempo atrás, contratou os serviços da Good Game, né? Só contextualizando para quem não acompanha tanto aqui o canal, a Good Game é uma empresa francesa especializada em analisar jogos e analisar a arbitragem desses jogos, né? O Textor contratou a Good Game, a Ferge acabou impressionada, né, pelo trabalho que a Good Game faz e aí contratou para o Campeonato Carioca visando, né, uma melhoria do nível de arbitragem, né, muito criticado sempre. E aí o GE entrevistou o CEO, tá, da Good Game, que é o francês Thierry Hassanali, tá? E aí o Thierry explicou mais ou menos como é que funciona, revelou que além de federações ou clubes, como é o caso do Botafogo, os clientes da empresa Good Game, hoje em dia são muitas empresas, casas de apostas, porque é uma preocupação geral das casas de apostas que não haja manipulação nos jogos, né? Porque senão a casa de apostas acaba tendo que pagar e, em caso, né, em bom português, de alguma mutreta, né? Enfim, uma praga aí que está acontecendo no futebol mundial, já com alguns casos aí bem conhecidos, né? Tanto no Brasil como no exterior, de investigações, tá? Ainda não tem nada assim muito comprovado até onde eu sei, mas a Good Game ela funciona dessa forma, analisando tanto com o olho humano como também de um software, né? De uma tecnologia específica. O Thierry Hassanali, ele descreve o seguinte: primeiro, 2 pessoas analisam o mesmo jogo, ele até compara com um videogame, né? E depois que passa pelo crivo, né, do olhar humano, aí sim vai para a ferramenta de tecnologia da empresa para ir fechando, né, os números. Há um sistema de algoritmo, né, para perceber o que é normal, né, de erros de uma partida ou de situações que aconteçam numa partida e o que já fica ali, foge, né, foge do que seria a normalidade. E aí, tanto em termos de arbitragem, como também em relação aos jogadores, né? Por isso que eles tentam detectar alguma pista de que algo ali possa estar estranho e possa haver, né, uma manipulação. E aí a frase que é destaque, né, na chamada do GE e que eu botei aqui também em destaque nesse vídeo, né, que obviamente sei que vai ter gente falando, Carlos, não vai adiantar nada, não vai mudar o resultado, para de olhar o retrovisor, mas é uma notícia de hoje, tá? É uma notícia de hoje, né? A frase que é a seguinte, do Thierry, né? Estamos 99% convencidos de que alguns jogos do Campeonato Brasileiro foram manipulados, tá? Na mesma matéria, o Thierry também destaca que não basta só esse resultado da Good Game, é necessário também, para se levar a um tribunal, digamos assim, provas, né? Então, é um conjunto de fatores que podem, de fato, chegar a um tribunal e comprovar alguma situação ali, né? Seja máfia de apostas, seja um jogador que se vendeu por qualquer outra razão, ou algum esquema de arbitragem relacionado a alguma equipe, né? Então, é interessante ver, é uma frase bem forte, né? 99% é aquele negócio, é tipo exame de DNA, né? O exame sai 99% de que fulano é pai de Beltrana, né? Então praticamente 100% de que alguns jogos foram manipulados no Brasileirão. Agora a matéria não deixa claro, né, se partiu de jogadores, né, se tem jogadores sob suspeita em relação a apostas, ou se indica que algum clube foi beneficiado.
Aí eu deixo 3 pontinhos aí para vocês preencherem se algum clube foi beneficiado e algum outro clube foi prejudicado. E antes que alguém reclame, né, eu acho que ao dar essa notícia, eu não estou isentando o Botafogo dos erros que o Botafogo cometeu, né? Tem até o canal Pisando na Bola, né, que fala sempre, né, um avião não cai só por uma razão, né, por um motivo. São vários motivos juntos que fazem um avião cair, né? Então a queda do Botafogo no Brasileirão, eu acredito também que seja um conjunto de fatores, né? Eu aqui, como leigo, né, na questão dessa tecnologia, acredito que algumas situações foram estranhas, até esdrúxulas, né? A gente vai sempre lembrar da expulsão do Adrielson contra o Palmeiras, né? Do fato do Palmeiras nunca ter ficado com minoria de jogadores em campo, e sim com maioria, né? Em muitas vezes, em muitas partidas, o adversário do Palmeiras, melhor dizendo, teve jogadores expulsos. Então, assim, isso para mim é uma coisa que chama atenção. Inclusive, já saiu na própria mídia essa teoria, né? Essa situação aí que a própria Good Game apontou. Não precisa nem de ser uma empresa francesa cheia de tecnologia para chegar a essa conclusão, analisando os números de expulsões, né? A maioria dos clubes ali do Brasileirão do ano passado tiveram 2 jogos que jogaram com um jogador a mais, outros 2 ou 3 que jogou com um jogador a menos, estão na média, fica ali e tal, equilibrado. E o Palmeiras, se não me falha a memória, em 11 partidas, né, um número altíssimo, esteve sempre com um jogador a mais que o seu adversário, e em nenhuma aconteceu a situação ao contrário, né? E o Botafogo nunca esteve também, enquanto o Palmeiras teve 11 partidas, o Botafogo nunca teve em nenhum jogo do campeonato 38 rodadas com um jogador a mais, o que é mais curioso ainda, lembrando que no primeiro turno o Botafogo fez uma campanha, né, brilhante, 47 pontos, e quando uma equipe é assim avassaladora, como foi o Botafogo do primeiro turno, né, não vou falar do segundo turno, que aí a coisa foi por água abaixo, mas a gente sempre imagina de que a equipe que está ganhando tanto assim vai ter o seu adversário fazendo faltas, tendo jogadores expulsos e tudo mais. Então, assim, é estranho, eu acho que tem que ser apurado, não sei se ainda isso aí vai mexer alguma coisa, eu acredito que é uma coisa que a gente vai ter que olhar mais para frente, para a melhoria do futebol brasileiro, e aí sem clubismos, né? Clubismos à parte, não é só falar do Botafogo, eu acho que a gente quer, o que o próprio técnico já falou, a gente não quer ser beneficiado, a gente quer um campeonato justo, né? E que não seja o dinheiro, né, aí de grandes patrocinadores, de repente, querendo manipular, querendo mexer, né? A gente fica só no campo aí das possibilidades, não dá para afirmar nada, mas eu volto a dizer, é uma fala bem forte do bravo Thierry, né, o CEO lá da Good Game. Comenta aí embaixo o que você acha, se faz algum sentido a gente revisitar essa polêmica ou se a bola para frente 2024 já começou e segue o líder. Valeu, gente. Abraço. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e fazer parte, né? Se você não é inscrito, se inscreva na família Canal Botafogo Digital. Tamo junto. Valeu, fogão.